Olá, está começando mais um programa Enfoque Bíblico, um programa que tem o objetivo de apresentar um ponto de vista bíblico das questões do nosso dia a dia. Fique atento, participe conosco no programa deste dia. Saudando todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, eu gostaria de compartilhar um texto bíblico nesse dia. E o texto bíblico se encontra na carta pastoral de Tiago, capítulo 1, versículo 27, que diz assim: A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amados irmãos, é muito importante que nós pensemos nos dias que estamos vivendo em termos de religião. Afinal de contas, muitas discussões têm surgido, onde podemos ler e ouvir pastores, lideranças, membros discutirem acerca de igrejas fechadas. É impressionante que, ao que parece, o fato das igrejas estarem fechadas, e eu digo fechadas entre aspas, os templos religiosos fechados, ou os cultos não podendo acontecer devido às circunstâncias que estamos vivendo, parece que essa circunstância nos leva a pensar que a religião não tem um propósito no meio da sociedade, ou ela não pode abençoar as pessoas no meio dessa sociedade. E de fato, irmãos, será que você já parou para pensar que a Bíblia fala de religião? Eu sei, algumas pessoas, por questões relacionadas às igrejas que frequentaram, às lideranças que se envolveram, quase que detestam falar de religião. Dizem que religião não salva, não é verdade? Dizem que placa de igreja não salva, não é verdade? Tenho certeza que você já ouviu expressões como essa. Mas a verdade é que a Bíblia fala de religião. E religião tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, irmãos. Não quer dizer, não tem a ver com placa, é verdade. Mas nós não podemos dissociar a religião do nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Afinal, a nossa vida cristã, ou aquilo que praticamos no exercício da nossa fé, é religião. Por isso eu gostaria que você pensasse um pouco nessa manhã acerca da religião em tempos de pandemia. Da religião enquanto o templo não pode receber o nosso culto como família toda reunida. Parece que a religião não atua, parece que a religião está estagnada, parece que nossa religião não ocorre. E o que nós precisamos entender nesse dia é que, de fato e de verdade, a nossa religião precisa continuar ativa, mesmo que os nossos cultos públicos não. Por isso, Tiago 1,27 é importante para o nosso coração. Eu estou certo, irmãos, que na Palavra de Deus, dentre os 66 livros, a carta pastoral de Tiago é uma das mais práticas que temos. É impressionante como Tiago, ele deixa claro que o objetivo dele é que os cristãos dispersos por toda a região, por causa das perseguições, atentem para o fato de que a sua religião precisa ser vista na prática. A sua religião precisa estar além dos dogmas, além das doutrinas, ou além dos ritos religiosos, das observâncias religiosas. Ele quer revelar de fato que há uma prática que deve acontecer mesmo em tempos difíceis. Por isso eu gostaria que você pensasse nessa realidade. Afinal de contas, Tiago, que fala da sabedoria do alto, que tanto devemos pedir,
discorre acerca dessa religião no capítulo 1 da sua carta e deixa bem claro que muitas características precisam ser perceptíveis nessa religião que nós dizemos que vivemos, nessa religião boa, nessa religião agradável ao Senhor, nessa religião bíblica. E quando ele diz no capítulo 1 que essa religião é aquela que acolhe a palavra, ele vai dizer justamente que nós precisamos ir além do fato de termos a Bíblia na nossa mão, ou termos a Bíblia na estante da nossa casa, ou termos a Bíblia na escrivaninha. Não, ele diz que nós devemos ser praticantes da palavra, não meramente ouvintes. E aqui talvez, meu querido, pensamos nas circunstâncias que temos vivido. Muitos de nós estamos ouvindo a palavra do Senhor todos os dias, em tanto tempo, na igreja, nos templos, tantos pastores, tantos presbíteros, tantas lideranças pregaram a palavra para nós, mas será que não somos apenas ouvintes? Se somos ouvintes apenas, a nossa religião não é a religião bíblica. Precisamos ser praticantes. Então aqui, a sabedoria do alto é essa, que a religião que agrada a Deus, ela de fato é uma religião que acolhe a palavra, onde não somos apenas ouvintes, mas também praticantes. E se não bastasse isso, aquele que fala da palavra de Deus, também fala da palavra torpe, fala da palavra que não edifica, porque, meu amado, ele diz que a religião que agrada ao Senhor também é uma religião que tem essa característica do refrear da língua. Por isso ele declara que todo homem precisa ser pronto para ouvir, mas tardio para falar e tardio para se irar. E logo nessa introdução, ele fala acerca dessas verdades para demonstrar que, se não for assim, a nossa religião não é nada. Se não for assim, a nossa religião é vã. E a palavra vã que aqui ele declara é a palavra que diz que a nossa religião é fútil. Portanto, irmãos, quando nós chegamos no versículo em questão, o versículo da nossa leitura nessa manhã, nós percebemos que, mais uma vez, Tiago vai sintetizar alguns aspectos práticos da religião que é pura. Ele vai sintetizar alguns aspectos da religião que agrada a Deus. Não que a religião esteja reduzida a esses dois pontos ou aos pontos anteriores que eu mencionei. Eu gostaria que você percebesse mais uma vez na leitura desse texto bíblico algumas ações que precisam ser visíveis na nossa religião. Porque, de fato, uma religião pura e sem mácula é uma igreja que age, e age onde precisa agir conforme o ensino bíblico. E é isso que diz a palavra ao declarar que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Eu creio que não há necessidade alguma de nós definirmos o que seja tribulação, porque ao pensar em tribulação, pensamos em crise, ao pensamos no problema, pensamos no deserto, pensamos em pandemia, pensamos nas dificuldades que temos todos os dias, principalmente nessa época. Se a palavra tribulações está clara para nós, é importante justamente que nós percebamos que a igreja, o corpo de Deus, a família, aqueles que vivem uma religião pura e sem mácula, portanto, uma religião que agrada ao Senhor, precisam de fato olhar para órfãos e viúvas, de acordo com o texto bíblico. E a grande pergunta é: o que isso quer dizer? Quer dizer, meu amado, que uma ação fundamental de uma religião que agrada a Deus é que ela ampara os necessitados. Preste bastante atenção nisso, porque esse é um tempo importante para que nós possamos compreender essa verdade. A religião que agrada a Deus é uma religião que ampara os necessitados. E os necessitados no texto bíblico são representados justamente nos órfãos e nas viúvas. Notadamente, essas palavras, elas denotam para nós uma preocupação social, uma preocupação assistencial, principalmente com aqueles que são da fé, mas também com o nosso próximo, com as pessoas que estão ao nosso redor e que carecem de ajuda.
Biblicamente, quando lemos o Antigo Testamento e até o Novo Testamento, nós percebemos que tanto órfãos e viúvas muitas vezes estavam à margem da sociedade, extremamente angustiados, porque dependiam muito do Estado, da religião, das pessoas, dependiam de ajuda para poder sobreviver em muitos casos. Mas é aqui que o ensino bíblico ganha sentido, porque essa assistência que temos que ter para com órfãos e viúvas, ela é vislumbrada no próprio salmista, no Salmo 68, versículo 5, um salmo de Davi, quando ele diz que devemos cantar ao Senhor, que é o Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Olha só que interessante, irmãos. O nosso Deus, Ele é o Pai dos órfãos e juiz das viúvas. Tanto o texto veterotestamentário como o texto neotestamentário não querem reduzir a nossa religião a uma simples assistência de órfãos e viúvas. Perceba, irmão, a religião que agrada ao Senhor, ela ampara os necessitados. A palavra do Senhor diz em Isaías, capítulo 1, versículo 17, que a nação de Israel deveria aprender a fazer o bem, atender a justiça, repreender o opressor, defender o direito do órfão e pleitear a causa das viúvas. Esse texto de Isaías, que está num contexto onde Deus condena o culto hipócrita, portanto, a religião hipócrita, vem a calhar para nós neste momento. Porque, de fato, pensar em órfãos e viúvas, em nosso contexto, significa pensar nos desamparados, não somente que são órfãos e viúvas, mas todos os desamparados que estão na nossa comunidade de fé, que estão no nosso cerco familiar, que estão na nossa sociedade e que nós podemos e devemos ajudar. Portanto, amado irmão, pense nisso. Como é a sua religião? A sua religião é apenas esta das lives? Essa que assiste pastores internacionais de renome na internet? Ou é aquela religião que tem prática correta, ortopraxia? Aquela religião que, mesmo que não esteja se reunindo no templo por uma dificuldade temporal, é exercida nos relacionamentos, é exercida na família, é exercida na comunidade da fé. É tempo de nós pensarmos que precisamos sim amparar os necessitados. Essa é a prática que Deus requer. Isso é uma religião pura e sem mácula. Esta é a religião que agrada ao Senhor. Portanto, pratique isso, irmão. Amados irmãos, é muito importante que nesse momento a gente supra os da fé. O ensino bíblico em Gálatas é justamente esse, mas não podemos esquecer também um dos sermões proféticos de Jesus, onde ele declara: tive fome e deste-me de comer, estava nu e vestiste-me, estava com sede e deste-me de beber. Ou seja, tanto precisamos ajudar aqueles que estão próximos de nós, órfãos e viúvas, necessitados, próximos de nós, como aqueles que de fato estão ao nosso derredor em termos de sociedade. Não porque seremos salvos por causa disso, não porque teremos mais bênçãos por causa disso, mas porque a nossa religião, a religião de Cristo, ela nos ensina isso, a praticar o bem, a fazer o que Ele nos ensinou. Portanto, a religião que agrada ao Senhor ampara os necessitados. Não fiquemos presos apenas à informação, saber o que é certo. Não. Nós precisamos praticar, agir. E talvez você saiba de pessoas que precisam de ajuda e não tem ajudado. Nisso, podemos estar pecando, amado. Pense nisso. Mas não somente isso, não é verdade? O texto bíblico continua e diz: e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Sim, o sol nasce nessa manhã e é importante que nós percebamos que a luz brilha nas trevas. Amado, o mundo jaz no maligno, nós sabemos disso.
O sistema que domina este mundo é um sistema que se opõe a Deus ou mesmo ignora a Deus, mas não é por Deus. Quem é por Deus, meu amado, é a igreja do Senhor. Portanto, quando o Tiago, ele de uma maneira prática, fala que a religião pura, a religião sem mácula, que agrada ao Senhor, é a si mesmo nos guardarmos deste mundo incontaminados, ele declara que a religião que agrada ao Senhor é uma religião que luta contra o pecado. Irmãos, a nossa religião não se presta apenas à assistência, não se presta apenas à ajuda, mas a religião que temos, a religião em Cristo, é uma religião que também é uma prática luta contra o pecado. Nós não podemos aceitar o pecado nas nossas vidas, porque Jesus morreu para nos perdoar de todos eles. Daí a necessidade de santificação, da mortificação da carne e a vivificação pelo Espírito Santo de Deus. Mas esses temas são assuntos para um outro enfoque bíblico. O que eu gostaria que você percebesse nessa manhã é justamente que as palavras do versículo revelam a preocupação quanto à pureza moral diante de um mundo imoral e muitas vezes amoral. A grande questão é que a igreja precisa trazer a moralidade do Senhor, ou seja, os princípios morais do Senhor. Ela precisa brilhar como luz no mundo de trevas. Portanto, meu amado irmão, lembre-se disso. A nossa religião precisa brilhar. O nosso relacionamento com Deus precisa brilhar. E isso significa sair do discurso e entrarmos na prática. Sim, ampararmos os necessitados, mas também lutarmos contra o pecado. A religião que agrada ao Senhor é a religião que diz que nós precisamos mudar. Nós não podemos aceitarmos ser pecadores. Não. Isso é o nosso passado, o nosso presente é de luta e o nosso futuro será de glória. Por isso que Tiago usa a palavra guardar, porque significa não nos deixarmos ser convencidos pelo mundo a agir e a pensar como ele. Nós não podemos nos permitir ser moldados como ele. Não podemos permitir que aquilo que o mundo acredita influencie na nossa crença. O mundo diz que o prazer é tudo, meu amado. Esse mundo hedonista declara essa verdade, mas nós não. O nosso prazer está no Senhor. O mundo diz que a verdade é relativa. Há uma verdade aqui, há uma verdade ali, há uma verdade acolá. Verdades e verdades podem ser encontradas em vários lugares. Mas para nós a verdade não é relativa. A verdade é uma só. A verdade é Jesus. A verdade é a sua palavra. Essa verdade é imutável. Esse é o princípio da nossa religião. Percebe? Percebe que na prática, meu amado, o mundo diz uma coisa e devemos seguir em outra direção? Isso é a luta contra o pecado. Essa é a religião que agrada ao Senhor, a religião pura e sem mácula. E eu gostaria de relembrar mais uma vez aquele texto de Isaías, no capítulo 1, quando Deus condena o culto hipócrita. Esse texto para mim é um dos textos mais difíceis da palavra do Senhor, irmãos, porque é tão atual. E diz ali no versículo 12, quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Essa pergunta é interessante, porque o povo de Israel estava cumprindo os rituais, ou cumprindo as ordenanças da lei, por cumprir, não de coração, não de verdade, não por se aproximar de Deus. Estavam fazendo isso de uma maneira religiosa, no sentido mais ruim que temos atualmente. Não é isso que Deus quer de nós. O versículo 15 e 16 diz assim: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Esse texto de Isaías é tão atual, irmãos.
nós não podemos estar no nosso espaço de culto. Eu quero que você entenda, irmão. Nós precisamos adorar a Deus juntos. E precisamos de um espaço para isso. Vai chegar esse tempo. Eu tenho certeza que, assim como eu, você está repleta de saudade de estar com os irmãos, de reunirmos e louvarmos ao Senhor juntos, de servirmos uns aos outros. Eu tenho certeza que você está com saudade como eu. Mas nesse tempo, quando somos forçados a nos isolar uns dos outros para conter essa pandemia, eu queria que você pensasse o seguinte: exerça a sua religião, mesmo que você não esteja lá no espaço do seu culto. É necessário que agora, onde quer que nós estejamos, possamos amparar os necessitados e possamos lutar contra o pecado. Se fizermos isso, meu irmão, nosso culto não será hipócrita. Como disse o profeta Isaías: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. É justamente isso que a verdadeira religião faz. Ela luta contra o pecado. Então, se você está em casa, tome cuidado, irmão. Tome cuidado com o que isso pode produzir na sua vida. Como diz o ditado popular, mente vazia, oficina do diabo. Tome cuidado. Tome cuidado com esse tempo, irmão. Porque a ociosidade, o fato de você estar em casa, sem trabalhar, muitas vezes sem fazer o que você gosta, pode te levar a pecar. A internet está aí e uma janela gigante de pecados está à porta. É tempo de você entender que mesmo isolado na sua casa, mesmo não podendo se reunir com os irmãos, mesmo que o mundo force a entrada no seu lar pela TV, pelo celular, pela internet, force a entrada te apresentando oportunidades de pecar contra o Senhor, lembre-se disso, lute contra o pecado. Essa é a minha religião, essa é a sua religião, essa é a nossa religião. É isso que Deus quer. E o enfoque bíblico de hoje é esse: apresentar que no meio de uma situação onde nós não podemos nos reunir, a nossa religião continua. A prática dessa religião precisa continuar. A Escritura está apresentando para nós ações de uma religião que agrada ao Senhor. Podemos resumir, amados, essa ação de amparar os necessitados e essa outra ação de lutar contra o pecado. Podemos resumir ambas ações como pureza de coração e de ação. Eu sei, irmão, e entenda isso. Não podemos reduzir a religião, a igreja, a apenas essas duas ações. Mas essas duas ações não podem deixar de existir na igreja e na religião que agrada ao Senhor. Eu termino o enfoque bíblico de hoje citando o reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, que uma vez, ao falar desse texto, disse: é preciso celebrar a liturgia da vida. A nossa religião precisa mudar a história dos necessitados e precisa mudar a nossa própria história. A nossa religião precisa alcançar os necessitados e precisa nos alcançar, nos mudando e nos moldando conforme a vontade do Senhor. A nossa religião, assim, será a liturgia da vida, será a prática do bem, será pura, sem mácula, como convém. Deus te abençoe, meu querido. Eu queria orar e pedir ao Senhor que nos abençoasse nesse dia e na semana que continua. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero orar ao Senhor nesse momento e pedir ao Senhor, ó Pai, que nos ajude. Apesar de a igreja não poder se reunir em culto, a nossa religião, ó Deus, não morreu. A nossa religião não estagnou. A nossa religião não está de portas fechadas. Ela continua. Por isso eu peço ao Senhor que essa palavra, ó Deus, possa alcançar vidas nesse dia. Peço ao Senhor, ó Deus, que em nome de Jesus,
possa nos ajudar a entender, ó Pai, a importância de acudirmos os necessitados, ampararmos os necessitados, mas também de lutar contra o pecado, porque essas ações são próprias da religião cristã, são próprias daqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Toma a vida dos meus irmãos, ó Pai, toma a vida da tua igreja nas tuas mãos e nos ajude. Nos ajude para que podemos ajudar quantos nós pudermos e lutarmos contra os pecados modernos em nome de Jesus. Eu quero orar ao Senhor, ó Deus, em gratidão pelos diáconos da nossa igreja, que têm feito, ó Deus, um trabalho abençoado na presença do Senhor, porque estão ligando para os irmãos, estão procurando suprir a necessidade dos irmãos, e isso, ó Deus, é o que a verdadeira igreja do Senhor faz. Esse é o ensino bíblico que temos em Atos capítulo 6, esse amparo aos necessitados. Bendito seja o Senhor. Que esses homens, ó Deus, mulheres que também estão ajudando, que toda a igreja possa se envolver a amparar os necessitados. Mas que também, ó Deus, não esquecemos da nossa luta contra o pecado. Ajuda, Pai, a tua igreja nesse momento, para que ela não venha pecar contra o Senhor. Ajude, Deus, para que a tua igreja que está em casa, que ela possa ler a palavra do Senhor, que ela possa orar, que ela possa jejuar, que ela possa assistir programas que edificam, que ela possa se dedicar ao Senhor, Pai, em tempos de calamidade. Que o Senhor possa, Deus, tocar na vida dos nossos irmãos que estão nos assistindo e os abençoar em todas as suas necessidades. Bendito seja o Senhor. Que nesse dia, nessa semana e no porvir, nós possamos, ó Pai, celebrar a liturgia da vida, celebrar essa religião pura e sem mácula, celebrar a religião que agrada ao Senhor. Por isso, nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido, e até o próximo programa Enfoque Bíblico.